Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, não por isso que é uma parte do vídeo. Aqui embaixo, gente, tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Cerca de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal esquecem de se inscrever. É tudo de graça, tanto o like quanto a sua inscrição. Então se inscreve aí e vamos com tudo, confirma a tua inscrição, confirma o teu like. E compartilha o vídeo aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo mais, tá certo? Aqui deixa eu falar um negócio com vocês. Antes de falar os assuntos do Vasco, eu quero falar da PagBet. A PagBet é parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection junto com a PagBet. Clica nesse link, faça sua inscrição, tudo sem burocracia. Lá você ganha dinheiro de verdade, fazendo uma fezinha com apenas R$1, utilizando o cupom promocional aqui do canal. É muito maneiro. A PagBet, na PagBet você ganha dinheiro de verdade, né? Então faz uma fezinha lá de R$1 e tudo mais. Experimenta com responsabilidade. É apenas para você se divertir, não para você ficar viciado na parada. Mas vai lá na PagBet, link fixado aqui, vamos com tudo. PagBet é parceira do canal Vasco Connect. PagBet, acertou, tá pago. Bom, gente, vamos falar sobre o jogo de ontem. Assuntos polêmicos, tá? Eu pontuei muito bem aqui. Não sei se vocês vão concordar. E outros assuntos, assim, assuntos dos erros que eu não retiro na transmissão de ontem. Eu só quero pedir desculpas a você que nós temos problemas crônicos no Brasil, nos estádios do Brasil, com internet, tá certo? Então, assim, infelizmente, alguns estádios oferecem boas internets, essas internets custam caras, e assim, é um trabalho independente, né, gente? Então, assim, o que eu tenho aqui no canal é o apoio de vocês, sabe? Dos patrocínios, quando chega algum patrocínio. Então, e assim, é tudo muito caro, passagem aérea, a internet do estádio que a gente paga por jogo e tudo mais. Então, assim, ontem houve algumas quedas na transmissão e não teve muito o que fazer. A internet da Vila Belmiro, do estádio do Santos, muito precária. É diferente, né? A internet do Palmeiras é boa, do estádio do Corinthians é boa, do Morumbi é boa, mas a do Santos realmente é um filme de terror. E ontem eu fui levando a transmissão do jeito que deu e tudo mais, tá bom? Então peço desculpas por isso, a galera que gosta de acompanhar o jogo aqui no canal, os jogos do Vasco aqui no canal, vou continuar transmitindo. Vou tentar ver alguma coisa, né, para corrigir esse tipo de situação que realmente é muito chato. Vamos entrar aqui na questão, eu coloquei aqui um passo a passo, tá? Ontem eu chego na Vila Belmiro, por volta das 1h da tarde, né, 1h da tarde, ontem cheguei para montar os equipamentos de transmissão e tal. Olha, gente, tudo legal, montando ali. Antes de começar o jogo, tá? Eu estava embaixo daquela caixa de som, né, ambiente do estádio, onde o locutor do estádio, ao meu lado estava o Valdecir Saraiva, repórter e comentarista da Rádio Onda Mix, trabalhou junto comigo ontem no canal, na transmissão do jogo Santos e Vasco. E de repente o locutor fala, né, dá aquela paulada no futebol brasileiro, não foi só no Vasco não, sabe? Quando ele diz que o Vasco está acostumado com Série B. Uma falta de respeito de um profissional que trabalha com o público. Tinham mais de 8.000 pessoas dentro da Vila Belmiro. Na minha opinião, tá? Se você enxergar o futebol brasileiro, como funciona o futebol brasileiro, você acaba atiçando o torcedor, provocando o torcedor. A torcida do Vasco estava ao meu lado direito da cabine, a torcida do Santos na frente, e começaram a se ofender por conta de uma declaração irresponsável, tá? Totalmente irresponsável, do locutor do estádio da Vila Belmiro. Se tem uma regra, uma punição na CBF, aí eu não sei. Eu sei que a atitude dele foi uma atitude desrespeitosa e de uma pessoa que, na minha opinião, não tem nem caráter para estar trabalhando na locução de um estádio de futebol. Porque isso não se faz. Eu vi um comentarista dizendo que isso faz parte do futebol, esse tipo de provocação. Quando parte da torcida, sim. Quando parte de um profissional do clube, não. Quando parte da imprensa, não.
Ele está ali para informar a revisão do VAR, as substituições, para alegrar a torcida deles, não para provocar, tá? Usar aquele microfone do estádio, com aquele som absurdo que existe ali dentro da Vila Belmiro, para provocar o torcedor vascaíno. Imagina ontem se o Vasco dá-lhe uma sapecada no Santos lá dentro. O que seria do estádio? Eu acho que faltou responsabilidade para aquele profissional, que eu não sei o nome e, sinceramente, não quero nem saber. Segundo ponto, tá? Agora eu estou entrando aqui no campo, presta atenção. Erros grotescos, tá? Do Puma, que eu não sei o que acontece no Puma no sistema defensivo, tá? E também do Zé Gabriel. Não adianta, Zé Gabriel, não dá, roubou a bola, pegou a bola, entrega de primeira, não tenta sair jogando. Não sabe fazer isso. Esse não é o teu futebol. Futebol é você é primeiro volante, pega a bola e toca no primeiro jogador desmarcado. Paulinho, Praxedes, o próprio Paê, que entrou ali no segundo tempo. Então, assim, essa é uma situação que a gente precisa rever, que o Ramon Dias tem que rever, a galera do Vasco precisa ver, tá? O departamento de futebol, do campo, tá? Não sei o que pode, sei lá, tenta com o Paulo Henrique, que é lateral direito também, porque o Puma não tá dando. O Robson Bambu é a mesma coisa. Precisamos de um lateral direito. O Puma Rodrigues evoluiu o seu futebol. Ele foi bem no início do ano e agora começa a entregar a paçoca num pênalti bizonho. E foi pênalti, tá? Eu vou chamar a atenção para o pênalti que aconteceu em cima do Pedro Raul aqui, em São Januário, mas estou falando do lance do Pedro do Puma, que foi pênalti, tá certo? Então, essa é uma questão que realmente chamou minha atenção. Erros grotescos desse sistema defensivo do Vasco ali. Zé Gabriel não tem que inventar, e o Puma Rodrigues, cara, não sei o que acontece com esse cara. Vai bem na frente e tal, mas foi um filme de terror. Pênalti, assim, faz 1-0 logo, Santos. Depois o Vasco vencendo no jogo, eu sinceramente eu não sei, tá? Vou falar também do Léo Jardim. O Léo Jardim tem hora que dá uns apagões nele, né? Que assim, ele poderia sair no lance da cobrança de escanteio. Não sei o que acontece, sabe? Pô, que isso? O que aconteceu? Porque não sai do gol, sai socando a bola, como os outros goleiros fazem. Não sei, cara. Sinceramente, não vou falar se foi falha ou não falha e tal. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Mas tem que ficar atento a esse tipo. Cobrança de escanteio, bola na pequena área, é do goleiro. Tem que ser do goleiro, tá? Daronco, gente. Daronco, tá? Tô tentando acelerar aqui para fazer um vídeo mais dinâmico. Olha, a arbitragem do Daronco, ela é tenebrosa. Ele é ruim demais ou ele detesta o Vasco. Ele detesta o Vasco. O lance ontem em cima do Marlon Gomes foi pênalti. Assim como foi pênalti pro Santos ontem. Foi idêntico, cara. O lance foi muito parecido. Foi pênalti, pronto. E o VAR, que foi o Wagner Hillway, deixou passar batido. É incrível como eles atuam contra o Vasco. Eu não lembro a vez que o Vasco venceu o jogo com o Daronco apitando. Eu não lembro. Se alguém... Eduardo, eu lembro esse aqui, o Vasco venceu. Com muita dificuldade, mas venceu. Esse cara é ridículo. O momento em que... E isso está na regra do campeonato. Em que o Soteldo faz aquela gracinha lá e provoca aquela briga generalizada ali, ele abusa do Vasco. Aquilo ali não é drible. Aquilo ali é gracinha dele. E isso está na regra do campeonato desde quando o Edilson fez aquelas embaixadinhas no jogo contra o Palmeiras lá atrás, que, né, deu aquela confusão entre Corinthians e Palmeiras. Então, isso virou regra no Campeonato Brasileiro. E aí, qual vai ser a atitude? Então, aí o departamento jurídico do Vasco já fica atento a isso aí. Já fica atento. O Vasco foi prejudicado. Primeiro ponto, se ele apita o pênalti no momento para o Vasco que estava 3-1 Santos, o Vasco diminui 3-2, a possibilidade do Vasco empatar o jogo é muito grande. O pênalti foi aos 20 minutos do segundo tempo. Então a gente precisa falar. Eduardo, mas o campo não foi bem, o Vasco jogou só 20 minutos do primeiro tempo, depois as coisas não funcionaram. Beleza, gente. Vamos separar as coisas. Tem coisa contra o Vasco que nós não podemos aceitar. Perdeu para o Santos, podia perder.
Beleza também. Mas agora, essa arbitragem desse Daronco contra o Vasco, ela é absurda. Não só ele, mas ele é o pior de todos, cara. Ele é o pior de todos, cara. Esse cara virou um personagem. É o que eu falei aqui há 3 vídeos atrás, pode puxar aí. Esse cara virou um personagem no futebol brasileiro. Esse cara tá ali para aparecer e prejudicar as equipes, cara. Isso é ridículo. Se ele tivesse aplicado ali o cartão amarelo pro Soteldo, não teria acontecido aquela confusão inteira. Se ele tivesse marcado o pênalti, que foi na frente dele, ele não tem atitude, ele não tem moral para pegar, vou marcar o pênalti, depois eu faço a revisão no VAR. Já que foi idêntico ao pênalti do Santos, pô. Aonde que a gente vai parar? Arbitragem vergonhosa, ridícula. São os incompetentes no futebol brasileiro. Essa que é a grande verdade. É de dar revolta isso aqui. Tá? Não tem história aqui. E é isso, cara. Aí eu vou mudar aqui, porque senão eu vou passar mal falando de arbitragem. Falar sobre o Payet. Olha, eu vi muita gente ontem batendo no Payet, muita gente falando, o cara tá muito tempo parado, é craque de bola. Eu acho que não tem que ficar forçando a barra com ele, não. Tá? Ele é um jogador que tá pegando forma. Começa dando 15, 20 minutos para ele do segundo tempo. É normal. Sabe, o jogador vai ganhando confiança junto com o time. Não adianta você querer ficar insistindo no jogador. Não estou aqui para meter o bedelho no trabalho do Ramon Dias, mas vai acabar queimando um jogador que veio para ser ídolo do Vasco. Tá certo? Então, é um grande jogador, não tem uma pré-temporada, tá abaixo dos outros jogadores fisicamente falando. É um grande jogador. Agora, começa dando 20, 25, 30 minutos para ele no segundo tempo. Para o cara ir ganhando confiança. Pelo menos essa é a minha opinião. Porque a torcida começa a pegar no pé. Porque a torcida, ela espera muito de um craque. E isso é normal. Sabe? Então, assim, é só uma observação. Acho que o Payet não merece ser vaiado. É um cara que, não vou repetir, não tem pré-temporada, não tem treinamentos diários com o Vasco, está tentando se adaptar ao futebol brasileiro. Veio da Europa, um futebol totalmente diferente. Então, assim, eu acho que isso tem que partir da comissão técnica do Ramon Dias, é só a minha opinião, e eu peço sempre a sua aqui embaixo. Acho que o Payet pode jogar sim, mas entrando ali no segundo tempo, quando o jogo tiver, principalmente quando o jogo tiver resolvido. Por quê? Isso, gente. O Vasco está ganhando o jogo e tal, vitória é certa. Você entra com o jogador para dominar a bola, para segurar a bola, para tocar. O jogador começa a pegar confiança, entendeu? Então isso é normal, tá bom? Então essa é a minha opinião sobre o Payet. Tabela de classificação. Hoje a equipe do Botafogo enfrenta a equipe do Goiás no estádio Newton Santos e o Goiás não pode pontuar. Eduardo, vamos secar o Botafogo? É claro que eu vou secar o Botafogo, não, Goiás, desculpa. Vou secar o Goiás. É claro que eu vou secar o Goiás. Por quê? Gente, peraí. Isso é futebol. Futebol é diversão. Isso aí faz parte, né, do futebol. Secar o adversário para não se aproximar da gente. Não ultrapassar, na verdade, o Vasco. Né? Então, eu vou secar sim a equipe do Goiás e ponto. Eduardo, eu não tenho essa história de ficar escondendo e tal. Vai torcer pro Botafogo contra o Goiás? É claro que eu vou. Eu não quero que o Vasco volte para o Z4, para a zona da confusão, não. Nós temos um jogo importantíssimo contra o São Paulo, dentro de São Januário, e o São Paulo deve vir para o Rio de Janeiro com um time todo alternativo. Então a gente precisa ficar atento e ligado, porque a responsabilidade ela transfere inteira para o Vasco. Tá? Já estão sem 3 jogadores aí, entre eles Calheri e o Beraldo. Então, assim, são jogadores importantes do elenco do Santos, mas o elenco do São Paulo, desculpa. E o São Paulo tem ali do banco de reservas James Rodrigues, entre outros jogadores, Luciano. São jogadores aí que podem incomodar o Vasco, né? São bons jogadores, então, assim, eu tenho que ficar atento, tenho que ficar ligado. Tá? E ontem também, assim, saindo aí do assunto contra o São Paulo, a gente precisava jogar, precisa vencer, jogar sério, o São Januário lotado, pressão total contra a equipe do São Paulo. O desfalque do Rossi ontem também fez muita falta. O Rossi é um jogador que, infelizmente, sofreu aí uma pequena contusão, né? O Vasco preferiu poupá-lo do jogo e assim, enfim, um jogo contra o Santos, o campo estava muito pesado, realmente muito pesado, muita chuva ontem em São Paulo. Tá chovendo de São Paulo até o Rio de Janeiro, chuva geral, muita chuva. Enfim, mas fez muita falta, né? O Rossi que prende a bola ali na frente, tem muita velocidade, muita vontade, muita determinação e, enfim, fez muita falta ontem, tá bom? Então, que o Rossi se recupere para esse jogo contra o São Paulo, ele vai ser muito importante ali do lado do Verratti,
O Gabriel Peck fez um bom jogo, né? Pelo menos começou fazendo um bom jogo, deu passe pro gol do Verratti ontem. E é isso, gente. O Vasco precisa continuar sem desânimo, mas sempre atento também nessas situações envolvendo a arbitragem, envolvendo essas covardias. Ó, o presidente do Santos foi lá na CBF. Deu certo, né? Deu certo, né? A visitinha do presidente do Santos na CBF. A gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar ligado. Porque essas coisas estão acontecendo. E se a gente não levantar a voz, se a gente não brigar pela nossa camisa, você torcedor, você torcedora, se a gente não botar a banca, botar o pau na mesa e falar, não, tá errado. Isso não pode acontecer. Repito aqui, comentarista de futebol não pode ser tão irresponsável de dizer na internet que o locutor estava certo. Que história é essa, pô? Que história é essa, pô? Então vamos falar lá, o locutor do estádio pega o microfone e fala, é isso aí, galera, vamos jogar hoje contra o time do cheiro, o time do cheirinho, o time mais cheiroso do Brasil, que adora sentir cheirinho. Pensou se ele falar isso aí contra o seu time, meu camarada? Seria legal? Eu duvido que você estaria comentando hoje aí no seu programa o que você falou. Faz parte do jogo, faz parte do futebol. Eu duvido. Sou contra isso. Isso está errado. O profissional de um estádio tem que trabalhar para o público, porque ali tem o público dos dois lados, tá certo? Ele tem que motivar a torcida dele, mas tem que respeitar o time adversário, tem que respeitar a torcida adversária. E o Vasco ontem que teve pelo menos 10 ônibus aí barrados antes de chegar na entrada de Santos, né? Então, o Vasco só tinha 500 torcedores. Ontem não tinha 100 lá. Não tinha 100 lá. Liberaram só 500 e vários ônibus do Vasco ficou barrados na estrada. Então, ou seja, a torcida do Vasco foi maltratada ontem, tá? Em Santos. Essa é que é a grande verdade. Essa é que é a grande verdade, tá? Eu estive lá, sou prova disso. Eu, Márcio Feitosa, Marcelo Feitosa e Valdeci Saraiva. Uma sacanagem que fizeram com o torcedor vascaíno. Essa é que é a grande verdade. Tá certo, galera? Então é isso. Se inscreve aqui embaixo, pega o link do vídeo mais uma vez, manda pra geral aí e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. O Vasco não cai. O Vasco não cai. Não vão conseguir. Tá certo? Uma excelente semana a todos. Deus abençoe a todos e saudações vascaínas.